No vídeo de hoje vamos fazer uma viagem ao passado porque eu quero falar-vos dos anúncios publicitários que mais me inspiraram e que mais me trouxeram em termos criativos. Bora lá! Olá pessoas da internet, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos recuar até aos anos 90 porque eu quero muito partilhar com vocês alguns dos anúncios publicitários que mais me inspiraram enquanto criança e que ainda me inspiram pelas suas componentes visuais e de storytelling e principalmente pela forma como combinam estes dois fatores com música. Eu adoro música. Em criança o meu canal de televisão preferido era a MTV e eu passava os meus dias a ver os tops de música dos Estados Unidos e do Reino Unido. Isto porque nos Açores nós apanhávamos a MTV UK que passava ambos os tops, tanto dos Estados Unidos como o do Reino Unido. E portanto era através da MTV que me chegavam os anúncios publicitários, ou pelo menos alguns deles. E em criança o meu sonho era ser a Madonna, ou até mesmo o Michael Jackson e ter aqueles moves e fazer músicas tão fixes como os U2. Eu era muito vidrada não só na música, mas também na parte visual da música, os videoclipes. Eu adorava ver videoclipes. Pensando bem, eu nem tinha idade para ver os videoclipes da Madonna, mas isso agora não interessa. Vamos recuar até dezembro de 1995, quando eu era muito pequenina. Nesta altura saiu um anúncio da Levi's que se passava num cenário futurístico ou numa terra futurística em que está um papai extraterrestre muito chateado à espera da sua filha que ainda não chegou a casa e que pelos vistos até lhe roubou a viatura, e quando ela finalmente chega aparece com as suas Levi's lindas e espetaculares que o pai fica a olhar para elas estupefacto e até nem lhe ralha nem nada. E a miúda desfila mesmo à frente do seu nariz e ele nada, fixado nas Levi's. E todas as pessoas por quem ela passa também ficam boquiabertas com as calças. E o anúncio fecha com o claim "The only jeans in the universe cut from 01 denim". Eu não consegui encontrar o significado exato disto, mas creio que terá algo a ver com os materiais que são usados no fabrico dos jeans ou no tipo de corte dos próprios jeans. Visualmente e do ponto de vista de storytelling, este anúncio era muito atrativo, sexy e cheio de apontamentos futuristas, aquilo que nós se calhar pensávamos que seria um ano de 2021, por exemplo. Giro, era giro. Mas o melhor deste anúncio, que conjugado com tudo o que estive a falar até agora e que fez com que nunca mais me esquecesse dele, é a música. Chama-se Spaceman, é dos Babylon Zoo, uma banda One Hit Wonder, em que basicamente o único sucesso musical que teve foi com esta música. E eu diria que muito devido ao push que este anúncio lhe deu. A faixa saiu em janeiro de 1996, no mês seguinte a ter saído o anúncio. Foi primeiro lugar durante meses nos tops europeus e no Reino Unido, e naquela altura tornou-se no maior best-selling single dos últimos 30 anos, passando à frente dos Beatles. Só no Reino Unido vendeu mais de 1,15 milhões de cópias. Eu sei que isto hoje em dia não significa nada, o Spotify tem milhões de bilhões de audições por dia, mas naquela altura era grande cena. Eu adoro esta música, é daquelas que de vez em quando ainda a ouço. A letra é muito contemporânea e podia ter sido escrita sobre os dias de hoje. Fala de um mundo assoberbado e sobrecarregado de podridão e de meios e tecnologias que manipulam a opinião pública. Faz-vos lembrar alguma coisa? Há uma altura em que ele canta "There's a fire between us, so where is your God? There's a fire between us", e repete imensas vezes a frase "I can't get off the carousel", o que me faz lembrar a conversa de um ex-colega meu em que sempre que estávamos mais assoberbados de trabalho ele dizia o seguinte: "Parem o mundo que eu quero sair". E eu sinto-me muito assim quando presto atenção, mesmo atenção à letra desta música. Por tudo o que se passa por aí, por tudo o que me deixa assoberbada, também a mim às vezes me apetece dizer "parem o mundo que eu quero sair". Às vezes também me sinto um bocadinho como este Spaceman. Mas vamos passar a temas mais alegres e vamos fazer uma corridinha até 1997, quando saiu mais um anúncio da Levi's. E não, este episódio não é patrocinado pela Levi's, mas um dia, quem sabe? E desta vez temos uma história muito parecida com a da Pequena Sereia. Está um homenzinho em alto mar, num barquinho, uma grande tempestade, ele cai para fora do barco e aparecem um grupo de sereias
para o salvar. Ou tu pensas que elas o vão salvar, mas rapidamente aquilo se torna num revelation da palpa delas que só parece que elas o vão papar mesmo ali. E o rapaz ali inconsciente a maior parte do tempo, até que uma das sereias lhe dá oxigênio e ele vem a si. E tu percebes que elas estão mais interessadas nas jeans dele do que nele. E até lhe tentam roubar as calças. Felizmente ele consegue dar-lhes um chega para lá e ainda bem porque aquilo estava a tornar-se muito creepy. Já pareciam as sereias da Odisseia de Homero. E o claim desta publicidade é The Original Shrink to Fit Jeans. E foi por isso que elas não lhe conseguiram roubar as calças. Bem jogado, Levi's. Bem jogado. Grande anúncio. Este anúncio só não chega a ser creepy, na minha opinião, muito por causa da música. Mais uma vez, muito bem escolhida. De creepy, a coisa passa a sexy, muito sexy, logo no início do anúncio. Graças à música Underwater Love dos Smoke City. Um mix de bossa nova, acid jazz e trip hop dá-lhe um toque atrevido. Muito atrevido, mesmo na mousse para esta história. This must be underwater love. The way I feel it slipping all over me. This must be underwater love. The way I feel it. O que é esse amor da água? Deve sentir muito parecido a esse amor. O facto engraçado, este Underwater Love já tinha sido lançado como single num álbum de compilações e não obteve qualquer tipo de atenção por parte do público. Depois do anúncio da Levi's, a coisa mudou completamente. A música foi relançada em março de 1997 e fez parte do primeiro álbum dos Smoke City. O single nunca chegou a número 1 de nenhuma tabela, mas teve vários meses nos tops de vários países. E tornou-se no 14º single a entrar nos tops do Reino Unido às cavalitas de um anúncio da Levi's. 14 bolas! Eu hoje só vos vou falar de 3, pelos vistos há mais. O último anúncio que vos vou falar hoje não é sexy, mas é tão engraçado que se torna sexy. Estou a falar do anúncio da Levi's sobre a sua linha Stop Pressed, que tinha como personagem principal um fantoche amarelo, que em Portugal ficou conhecido como o Boneco Amarelo, por causa da sua participação no programa da SIC Radical Curto Circuito. Na realidade, o Boneco Amarelo chama-se Flat Eric e é uma criação de Quentin Dupieux, produtor, músico e diretor de cinema francês, mais conhecido como Mr. Wazoo. Depois do boneco ter aparecido em alguns short films do Mr. Wazoo, a Levi's lembrou-se de o convidar para realizar os anúncios onde o Flat Eric seria a estrela. A música usada no anúncio chama-se Flat Beat e, claro, era do Mr. Wazoo, porque ele próprio era músico, e pouco depois ele decidiu lançá-la como um videoclipe onde, imaginem, Flat Eric também era o personagem principal. Curiosidade das curiosidades, o boneco foi criado pela Jim Henson's Creature Shop, a empresa de efeitos visuais e especiais fundada por Jim Henson, o criador dos marretas. Mas voltando ao tópico, a música deste anúncio é bastante alucinada. Muito típico dos DJs e produtores franceses de música eletrónica da época. Faz lembrar um pouco os Daft Punk nos seus momentos mais experimentalistas. Mais uma vez a conjugação entre storytelling e música é brutal. E desta vez tinha mesmo que ser, porque o diretor do anúncio era a mesma pessoa que tinha feito a música para o anúncio. Creio que são uma série de 7 anúncios em que Flat Eric e o seu amigo Angel, que está sempre vestido com a linha Star Press da Levi's, passeiam no seu Chevrolet pelas ruas da Califórnia ao som de Flat Beat. E claro, a música aparece em todos os anúncios, nesta série de 7 que vos falei. O boneco aparece quase sempre a beber a sua bebida preferida e a abanar a cabeça de forma muito esquisita, como no videoclipe. Que é o que te acontece quando estás a ver os anúncios ou o videoclipe. Dás por ti nisto. O videoclipe foi lançado no auge do sucesso de Flat Eric graças aos anúncios da Levi's, o que levou o single de Mr. Wazoo aos tops de música mundiais, onde esteve em primeiro lugar em vários países. Ora, esta campanha nem chega a ter bem um claim, porque no final dos anúncios só dizia Levi's Stop Pressed.
Segundo consta, era uma linha de roupa que não vincava, não dobrava, não enrugava, estava sempre impec, quase como se tivesse sido acabada de passar a ferro. But who cares? Nós só queríamos ver os anúncios por causa do Flat Eric, de qualquer maneira. No meu caso, estava ali por causa dos dois. Pela música e para me rir das tolices que o Flat Eric fazia. Vocês têm que ver o videoclipe da música, que é assim também mega alucinadão. Eu vou deixar na descrição deste vídeo os links para tudo aquilo que eu falei. Espero que tenham gostado do conteúdo e de conhecerem estes anúncios que tanto me inspiraram e que ainda hoje em dia, quando ouço estas músicas, me fazem lembrar da marca. Há músicas que deixam marca e a Levi's conseguiu isso mesmo, que a música nos levasse até eles. Se gostaram do vídeo, já sabem como é que é, deixem aquele like maroto e subscrevam o canal. Deixar like, comentar, subscrever o canal, para além de me dar apoio moral, diz também ao algoritmo do YouTube que mais pessoas deviam estar a ver o meu conteúdo. Por isso, se gostas, distribui esse amor. Obrigada por terem estado desse lado, vemo-nos num próximo vídeo. Adiós, pessoas da internet!